Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a classe Hexapoda, dentro do filo Artrópoda. Se dividirmos a palavra hexápoda ao meio, a gente vai encontrar que hexa significa 6 e poda, pernas. Então, a gente vai falar animais que possuem 6 pernas. A gente vai focar mais especificamente dentro da subclasse insecta. Os representantes vocês já conhecem, todos os insetos. Então, o besouro, a cigarra, a joaninha, a abelha, os mosquitos, as baratas, as vespas, formigas e etc. Então, agora, pessoal, eu estou desenhando aqui as principais partes do corpo de um inseto, como ele é dividido. Então, estou desenhando agora o olho composto, as anteninhas, como a gente viu. Os apêndices são todos articulados, por isso eu estou fazendo essa meio quadriculado. As pernas locomotoras, então elas também, eu estou mostrando aqui, fazendo esse desenho, mostrando que elas são articuladas, né? Então eles possuem 3 pares de pernas articuladas, como a gente viu no começo. É o hexápoda, né? Tem 6 pernas. Estou desenhando agora as asinhas, a gente vai ver que não é uma característica necessária desse grupo, né? Mas eu vou explicar depois mais tarde. Então, o corpo do inseto é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, de apêndice, a gente tem um par de antenas. Então, eu desenhei uma só porque do outro lado tem mais uma, tá bom? E eu tenho também um par de olhos compostos. Esses olhos, eles são formados por estruturas chamadas omatídeos, e que cada estrutura dessa é capaz de formar uma imagem. Além disso, os insetos também possuem apêndices bucais, mandíbulas, maxilares, mas a gente não vai detalhar aqui nesse momento. No tórax, o inseto possui 3 pares de pernas locomotoras. E além disso, eles podem ter ou nenhum par, ou um par, ou 2 pares de asas. Por isso que eu disse que possuir asas não é uma característica necessária dos insetos, porque a gente tem insetos que não possuem asas, como por exemplo a traça de livro, ela não tem asas, a pulga não tem asas. Então a gente tem alguns insetos que não possuem asas. Insetos que possuem um par de asas, então são as moscas e os mosquitos, possuem 2 asas apenas. E a maioria dos insetos possuem 2 pares de asas, então possuem 4 asas. Voltando então ao nosso desenho, ficou faltando descrever o que a gente tem no abdômen. No abdômen a gente tem vísceras e os órgãos sexuais. Além disso, na região ventral do abdômen a gente tem pequenos buraquinhos que são os espiráculos, que são aberturas das traqueias que fazem parte da respiração traqueal. Então, se a gente olhar essa imagem aqui, a gente consegue perceber os espiráculos aqui, olha aqui no inseto, e aqui um detalhe do espiráculo nesse esquema. O espiráculo, então, é a abertura que tem da traqueia. A traqueia é esse caninho aqui que vai conduzir o ar de fora para dentro e de dentro para fora. O detalhe aqui é que o ar, assim que ele entra, ele vai direto, ele passa pela traqueia e vai direto para as células. Então, esse sistema de respiração traqueal, ele é muito eficiente e ele conduz o oxigênio muito mais rapidamente até as células. Por quê? Porque ela não passa pelo sistema sanguíneo. Então, no ser humano, por exemplo, o oxigênio ele vai do sistema respiratório, vai até os nossos pulmões. Dos pulmões ele tem que passar pelo sistema sanguíneo, pelo sangue. E aí sim ele é distribuído a todas as células. Já nos insetos isso não é necessário. Então o oxigênio presente no ar vai diretamente para as células. Então esse sistema de respiração é muito mais eficiente. Sabendo disso, a gente consegue entender por que os inseticidas são tão eficientes, porque quando a gente espirra eles perto do inseto, eles entram pelo espiráculo e vão diretamente para as células
do inseto, matando esse inseto instantaneamente. A partir do nascimento do inseto, ele pode se desenvolver diretamente, ou seja, do ovo ele vai gerar uma forma muito parecida com a adulta, então ele não sofre metamorfose nesse caso, e é por isso chamado de ametábolo. Ou ele tem um desenvolvimento indireto. Isso quer dizer que entre o ovo e o adulto haverá fases intermediárias. E aí ele pode ser classificado como hemimetábolo ou holometábolo. Então, os ametábolos, como eu falei para vocês, são os que não têm metamorfose, porque A significa não e metábolo vem referente à metamorfose. Então, esses insetos do ovo, eles já geram uma forma muito parecida com a adulta. Então, essa forma não sofre metamorfose. Essa forma jovem, ela apenas vai crescer e gerar um adulto muito parecido com ele quando jovem. Agora vamos ver os hemimetábolos. Hemi significa metade. Metábolo, como vocês já viram, metamorfose. Então, esses insetos, como eu falei para vocês, vão apresentar uma forma intermediária entre o ovo e o adulto. Por isso que eles possuem desenvolvimento indireto. Nesse caso dos hemimetábolos, essa forma intermediária ela é chamada de ninfa. E ela é parecida com a adulta, porém, ela possui algumas diferenças. Nesse caso, por exemplo, que eu desenhei as asas bem pequenininhas. Então, a ninfa desse meu exemplo, ela é bem parecida com a adulta, da forma adulta, porém ela tem as asas bem pequenas. Então, ela vai sofrer uma metamorfose, metade, né, de uma metamorfose, para gerar a forma adulta. Agora, os holometábolos significa holo, inteiro, e metábolo, metamorfose. Então, esses insetos vão possuir uma metamorfose inteira, completa. Do ovo, ele vai gerar uma larva. Então, esse estágio larval ele pode ter um estágio ou vários estágios larvais. E essa larva vai tecer um casulo e vai gerar uma pupa. Essa pupa vai ficar lá quietinha, se desenvolvendo, sofrendo metamorfose e gerando a forma adulta. Então, nesse caso, a gente tem duas formas diferentes entre o ovo e o adulto. Então, por isso, nesse caso, é considerada a metamorfose completa. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.